amigo editor monstro, hoje você vai aprender como editar um texto no Adobe Premiere 23, coisa que também funciona no 22 para você ficar tranquilo e calmo, caso você ainda não tenha a versão 23. E se eu não me engano, salvo engano, me desculpe se eu estiver enganado, o 21 também é do mesmo jeito, beleza? Então bora pro Premiere sem enrolação, porque o bagulho é doido, né não? Cara, você vai se surpreender com a facilidade que é para você criar um texto no Adobe Premiere. Você pode vir nesse botão aqui com o Tzinho, ou você pode simplesmente apertar a tecla D de dado. Apertando a tecla D de dado, o seu mouse fica já com esse cursor de texto, né? E aí você clica na sua tela, né? Nesse momento, ele vai abrir essa caixa de texto e você pode colocar aí, por exemplo, exemplo de texto. Show! E aí você vê que ele vem com uma formatação padrão do Adobe Premiere, vem com essa fonte padrão, ele vem com essa posição alinhada à esquerda e a gente vai fazer umas formatações aqui muito importantes para você conseguir duplicar esse texto da melhor maneira possível, tá? Você vê que ele cria o evento de texto aqui na timeline, tá? Para você ter como editar ele. E aí é o seguinte, o primeiro passo que a gente faz é apertar Ctrl A. E é o seguinte, você vai ter que vir na aba de gráficos essenciais ou Essential Graphics, se você estiver usando a versão em inglês, tá? Se não estiver aparecendo, você vem em janela e aí sim você vai encontrar aqui ó, gráficos essenciais. O meu, por padrão, abre aqui do lado direito, tá? E aqui a gente tem várias opções para editar. A primeira, cara, que eu faço é centralizar o texto. Por quê? Você vê que ele centralizou mais ou menos, né? Mas como assim centralizou? Não está no meio da tela. Mas é o seguinte, ele centralizou, ó, porque independente do que você escreva, agora ele vai estar centralizando o texto. Antes, ele estava centralizando à esquerda. Então você vai escrevendo, ó, ele vai embora. Certo? E cara, assim dá uma dor de cabeça que você vai ver depois, você vai entender por quê. Então já centraliza. E agora sim a gente vai alinhar, tá? Alinhar centralizando aqui, ó, na tela, beleza? Eu gosto de centralizar nos dois. E cara, eu não mexo na posição pelos gráficos essenciais, beleza? É mais uma questão de costume mesmo. E aí a dica, cara, é sempre selecione o texto para trocar de fonte. Então, por exemplo, vou colocar aqui Montserrat. E aí você tem a opção de alterar a fonte aqui, né? A opção de tamanho, eu gosto de deixar no 100 também, tá? Só se o texto for muito grande, ele passar daqui, aí a gente diminui ali, beleza? Mas geralmente também eu pulo linha para ficar melhor, enfim. Outra dica também é centralizar aqui, ó, verticalmente, para ele ficar, quando você for pulando linha, ele continuar centralizado, na mesma lógica do centralizado aqui na questão vertical. E aí a gente tem opções também, ó, quando você pula linha 2, de, por exemplo, ajustar esse espaço, ó, aqui, ó, né? Você pode ajustar esse espaço de uma linha para outra. Você pode também ajustar o espaço de uma letra para outra, tá? Isso aqui é bem interessante, né? Algumas fontes ficam bem espaçadas e se você juntar um pouquinho, já dá outra cara, outro visual para o seu texto. E aqui embaixo a gente tem duas ferramentas muito legais, na verdade três, que eu vou te explicar agora. Primeiro a gente tem o traçado, né? E o traçado veio aqui na cor branca, mas eu vou colocar preto para você ver que ele realmente faz o... você tá vendo que tem um traçado agora no nosso texto? Ele tá com uma borda, né? E aí você pode ajustar o tamanho dela, né? Claro que aí ficou exagerado, mas por exemplo, né, colocar no 7 aqui já dá um grauzinho, já dá um contraste. Deixa eu desativar aqui agora para te mostrar a sombra, né? Quando você ativa a sombra, ele também cria uma sombrazinha aqui, ó, tá vendo? E aí o que eu gosto de fazer? Colocar essa sombra na cor preta para ficar mais evidente ainda e aumentar totalmente a opacidade, certo? Aí você tem outras opções, como mexer no ângulo, no tamanho da sombra, ó, né? Você tem outras opções que você pode ir explorando aqui, ó, na suavização da sombra também. É bem interessante a sombra. Eu gosto mais do contraste da sombra do que do traçado, tá? No traçado eu acho que fica muito cara de Movie Maker. Nada contra o Movie Maker. E aqui a gente tem a opção de plano de fundo também, que é bem interessante, né? Em alguns casos você pode vir a usar. E aí você pode escolher a cor também, a cor que você quiser. Beleza? E aí, certo, lembra que eu te falei, né, que você centralizar o texto é muito importante, porque, por exemplo, uma coisa que eu faço muito é criar um templatezinho, ou seja, essa é a minha opção de texto, e aí, cara,
Lá na frente eu quero usar o texto de novo, eu simplesmente copio e colo, né? Então eu posso dar Ctrl C e Ctrl V, ou posso apertar Alt, clicar, segurar e arrastar, que ele duplica. E aqui, ó, quando eu for escrever de novo, ele já está centralizado. Olha aqui, mão na roda que ficou isso aqui agora, né? Beleza? Então fica muito mais fácil e você se torna um editor mais rápido, né? Porque você edita seu vídeo mais rápido, você otimiza seu tempo, e é isso que eu tenho de filosofia, porque a organização dá lucro. Quanto mais lucro você tem, mais tempo livre, mais liberdade de você poder se aprimorar na edição, de você poder investir em você mesmo, estudando ou realmente lucrando mais, tendo mais clientes para atender. Se esse vídeo resolveu sua dúvida, inscreva-se no canal, porque aqui eu trago muito conteúdo para editor de vídeos que quer lucrar mais na sua carreira, e eu vejo você no próximo vídeo.